Amém? Já deixa sua Bíblia aberta aí em Romanos 4, 18 a 22. Custe o que custar, querido. Amém? Há uma palavra sobre nós, e assim como foi na vida de Abraão. É muito interessante a vida de Abraão, porque ele creu mesmo contra a esperança, mesmo contra tudo que havia numa condição contrária a ele, ele creu. E é por isso, querido, que nessa noite Deus está gerando no nosso coração, no nosso espírito, na nossa vida algo muito importante. Sabe, querido, às vezes a gente está esperando que alguma coisa favorável aconteça. Às vezes nós estamos esperando que algumas coisas deem sinais e que possa ser bem claro para nós. Só que na verdade, querido, Deus está nos chamando para andar contra a maré. Por mais que pareça estranho, por mais que pareça difícil, Deus está nos chamando para aprender com Abraão a andar por fé, numa perspectiva completamente contrária ao que ao nosso redor está dizendo. Porque isso reflete o quanto nós dependemos de Deus, o quanto nós cremos em Deus. Por isso, querido, que a palavra que foi plantada em seu coração, ela vai exigir uma fé independente da sua condição interior. Que isso, um milagre? A água veio aqui, gente. Eu já fiquei assustado que estava sem água aqui, e alguém botou mais água. Os irmãozinhos estão vendo que estou igual camelo bebendo água aqui. A palavra que foi plantada em seu coração, querido, exigirá uma fé independente da sua condição interior e exterior. Independente do que você está sentindo, independente do que você está vivendo, independente do que foi dito a seu respeito, independente do que ao nosso redor as circunstâncias estejam dizendo. Quando a gente ouve o significado da fé, a gente precisa perceber que não há como andar com Deus sem fé. E essa fé, ela não pode ser uma fé intelectual, que é a fé que todo mundo tem. A gente acredita que Deus existe, mas a própria Bíblia diz que até o diabo sabe disso. A questão não é saber que Deus pode fazer, a questão é andar por aquilo que Deus disse que iria fazer. A questão é nossas decisões ser conforme o que Deus está dizendo. Por isso que a fé, ela vai muito além de que pensamento positivo. Ela é muito além, querido, do que esperar alguma coisa boa acontecer, eu me sentir bem, eu me sentir motivado, sabe? Não dá para a gente andar assim, olha, hoje eu estou motivado, então eu vou ter fé. Não, a fé é independente do que você está sentindo por dentro ou do que está acontecendo fora de você. É porque a fé, a própria Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a mensagem, a palavra de Deus. Ora, quanto mais eu discerno aquilo que Deus está falando comigo, quanto mais eu tenho contato com a palavra, eu sou cheio de fé, ou melhor, a minha fé ela vem à tona, sabe? Eu passo a andar além do que está acontecendo comigo, porque eu sou inspirado por Ele. Então, quando a gente lê Romanos 4, 18 a 22, que o próprio Paulo está relembrando a história de Abraão, ele está relembrando a experiência de Abraão. É sensacional Paulo trazer isso aqui no Novo Testamento, relembrando essa experiência. Romanos 4,18 ele diz, eu vou repetir para que a gente possa entrar nesse processo. Romanos 4,18, Abraão contra toda a esperança, em esperança creu, tornando-se assim pai de muitas nações, como foi dito a seu respeito, assim será a sua descendência. Ora, a palavra que havia sobre ele é, você vai ter uma descendência. Ele tinha idade avançada, a esposa tinha idade avançada, não havia, dentro de uma situação humana, condições de terem filhos. Ele está andando por um processo de sair já da parentela dele, porque ele sai da parentela sem saber para onde iria. Ele está debaixo de uma palavra, de uma promessa. Então Abraão, ele é chamado pai da fé, porque de fato, irmãos, ele é uma referência nessa perspectiva. E aí continua, sem se enfraquecer na fé, reconheceu que o seu corpo já estava sem vitalidade, pois já contava cerca de 100 anos de idade, e que também o ventre de Sara estava sem vigor. Ora,
sem enfraquecer a fé. Mas há um detalhe aqui, ele reconheceu que o seu corpo já estava sem vitalidade. Presta atenção, fé não é você se respaldar nas suas habilidades, na sua motivação, ou se você está bem por dentro. Fé é independente de qualquer circunstância interna. Então, mesmo que humanamente você não tenha talvez direito por causa do pecado, porque alguém está acusando, porque o inimigo está te acusando, situações sobre a tua vida, você crer que o Senhor tem algo sobre você e você anda por essa palavra, você reconhece que há fraqueza, você reconhece que é humano. É por isso que não é andar por uma motivação humana, porque a gente às vezes vai até chegar: pai, eu estou sem força, eu estou me sentindo fraco, mas eu estou debaixo da tua palavra, eu continuo realizando e fazendo conforme o Senhor disse a meu respeito. É até como um exemplo de Érica aqui. Às vezes uma simples coisa de uma doença, uma situação que acontece e que a gente precisa continuar aquilo que Deus colocou no nosso coração, e às vezes a gente desiste muito fácil, sabe? Às vezes a gente desiste de Deus muito fácil. Deus tem tanta palavra, tanta coisa sobre nós, e qualquer distração, a gente perde o sentido pelo qual Ele gerou em nós. Por isso que nessa noite, Deus começou já tocando nós, dizendo assim: olha, eu estou acordando, eu estou despertando, eu estou trazendo à memória aquilo que eu já profetizei sobre vocês. Eu estou trazendo um ambiente espiritual, porque não dá mais para andar dessa forma. É por isso que semana passada, Deus falou sobre nós sermos sacerdotes do templo. E o templo é quem? Eu e você. Seja sacerdote do seu templo. E aí lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, Tessalonicenses capítulo 4, a partir do versículo 3. Tessalonicenses 4, versículo 3, diz assim: a vontade de Deus é que vocês sejam santificados, abstenham-se da imoralidade sexual, cada um saiba controlar o seu próprio corpo de maneira santa e honrosa, não dominado pela paixão de desejos desenfreados, como os pagãos que desconhecem a Deus. Neste assunto, ninguém prejudique seu irmão, nem dele se aproveite. O Senhor castigará todas essas práticas, como já dissemos e asseguramos, porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. Portanto, aquele que rejeita essas coisas não está rejeitando o homem, mas a Deus, que lhes dá o seu Espírito Santo. Quanto ao amor fraternal, não precisamos escrever, pois vocês mesmos já foram ensinados por Deus a se amarem uns aos outros. E de fato, vocês amam todos os irmãos em toda a Macedônia. Contudo, irmãos, insistimos com vocês que cada vez mais assim procedam. Esforcem-se para ter uma vida tranquila, cuidar dos seus próprios negócios e trabalhar com as próprias mãos, como nós os instruímos. Até aí. Perceba que Paulo, ele está dizendo o seguinte: a vontade de Deus é que nós sejamos santificados. E na mesma forma que ele diz que a vontade de Deus é que nós sejamos santificados, ele vai trazendo uma lista de coisas que nós precisamos nos separar. Ele diz no versículo 11: esforcem-se para ter uma vida tranquila. O que isso significa? É que quando eu falei sobre sacerdócio, sacerdote do templo, querido, essa responsabilidade é nossa. Afastar-se de determinadas coisas que tornam o nosso corpo impuro. Afastar-se de situações que de alguma forma vai tirar o Espírito Santo de nós. Quando eu digo tirar, no sentido de diminuir a nossa sensibilidade. Quanto mais a gente toma uma decisão e entende que nós somos responsáveis por cuidar do templo, quando você entende, querido, que você é um templo, que quando você adora, quando você busca o Senhor, você está permitindo que o Espírito Santo dentro de você, ele se manifeste. Então, quando nós falamos de ser sacerdote, é porque nós entramos num tempo de temor com a nossa própria vida, onde nós estamos aprendendo a tomar a decisão de cuidar,
E o que significa ser esse sacerdócio, então, de fato? Significa você entender, querido, que você decide o que entra e sai da sua boca. Somos nós que decidimos o que vai sair, se é palavra de maldição ou não. Somos nós que decidimos o que vamos nos alimentar, se vai prejudicar a nossa vida ou não. Nós somos os sacerdotes do templo. Somos nós que decidimos o que vai entrar nos nossos ouvidos, qual é a palavra, se é palavra de maldição. Somos nós que vamos decidir quais são os lugares que vamos frequentar, se aquele lugar ele é bom para que nós possamos desenvolver e crescer em Deus, ou se aquele lugar está mais te trazendo para baixo, para aquilo que Deus está distante de Deus para você. Somos nós que vamos decidir. Quando Deus te chama de sacerdote, porque você é o templo do Senhor, é você que precisa saber o que você decide ver. Os seus olhos, você decide o que os seus olhos vão ver. A janela da tua alma. Os nossos sentidos são muito importantes, porque são eles que nos conectam com aquilo que está aqui fora, com aquilo que está aqui dentro. Não é à toa que temos esses sentidos. Então, o que nós olhamos, o que nós ouvimos, aquilo que falamos, é extremamente importante, da maneira como vai fazer com que a nossa fé ela não esmoreça e continue firme naquilo que Deus falou conosco. O problema é que, como sacerdote do nosso templo, nós às vezes não cultivamos o cuidado que temos que ter com os nossos ouvidos, com os nossos olhos e com aquilo que nós falamos. Porque se somos templo do sacerdote, para que a presença do Espírito continue dentro de nós, fluindo, alimentando ali o azeite, esteja mantendo a luz acesa e que a fé não esmoreça, a gente precisa perceber que o que vai manter isso é a palavra, é a intimidade com a presença, onde eu continuo alimentando-me daquilo que me dá esperança. E por isso que eu não esmoreço na fé, e aquilo que foi profetizado sobre mim, eu continuo velando e eu ando por essa palavra. Então Deus está nos chamando para sermos sacerdote, porque nós é que decidimos o nível da adoração do templo. Que nível de adoração eu quero? Até onde eu quero ir? Eu quero ir a que nível de adoração? Eu quero ir a que nível de presença? Eu quero ir a que nível de manifestação do poder e da glória de Deus sobre nós? Qual é o nível que você espera para você? É você que determina. Deus está dizendo, olha, eu te fiz sacerdote porque você determina o que vai se manifestar sobre você. O Espírito do Senhor selou você quando você aceitou Jesus na sua vida. É por isso que Deus está te chamando para ser esse sacerdote, para reconhecer a missão que Deus te deu. Sacerdote do seu templo. É por isso que eu falei semana passada, vamos começar a chegar à igreja, nas nossas casas, entendendo, somos carregadores da presença, somos sacerdotes do templo. Você cuida da sua vida, porque não é só a sua vida. Já era muito, né? Você teve um presente de Deus, ter vida. Mas também porque você foi escolhido para carregar a presença. Há um templo aqui, é você. Esse lugar sem você é só um lugar, mas esse lugar com você é um lugar cheio de Deus. Porque Deus se manifesta quando eu e você, como sacerdote, exercemos o nosso ministério sacerdotal. Por isso que Deus está nos chamando. Deus está te chamando aí, você no seu lugarzinho. Olha, eu te trouxe aqui, tanto semana passada como hoje, você que está online aí também. Deus está dizendo para você, assume o papel, a posição que eu te dei. E preste atenção, Ele é fiel. E é Ele que vai dar todas as condições para você. É só um detalhe, como Abraão fez. Reconheceu a sua falta de vitalidade. A chave para que o Senhor manifeste no seu templo é reconhecer que não é por você, mas é por Ele. Na medida da tua fraqueza, Ele vem. Quando eu sou fraco, aí é que eu sou forte. O poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Todo nível de humildade, de redenção diante do Senhor é a chave e é o caminho para que o sacerdócio na nossa vida continue. Então Deus está te chamando para que você entenda que todo nível de afastamento dessas coisas que Paulo falou, da imoralidade sexual,
determinadas falas. Em outras cartas ele vai dizer: se afaste de pessoas com falácias, com brigas desnecessárias, com facções, com situações, várias coisas que nós temos que se afastar, que não levam a lugar nenhum. Deus está começando a mostrar que nós precisamos pagar um preço para que possamos manter a chama acesa, o sacerdócio a todo vapor e andemos de acordo com o propósito de Deus. É por isso que tudo tem um preço, nada acontece fora de você sem antes acontecer dentro de você. Custe o que custar, o que você hoje vai decidir, querido, que você precisa fazer para que o seu sacerdócio esteja de pé. Custe o que custar. O que Deus hoje vai começar a falar para você: comece a tomar decisões para que você mantenha a tua fé, a tua chamada, o teu propósito, e que você permita que Deus continue aquilo que Ele profetizou sobre você. Não foi à toa que Deus nos trouxe, depois do louvor, um ambiente de relembrar e trazer à memória determinadas coisas, porque Deus está nos preparando para manifestarmos o que é profético e que precisa se materializar. Nada acontece no mundo natural se não acionarmos o mundo espiritual. Somos igreja, e como igreja andamos no Espírito, e Deus está nos ensinando a andarmos em oração, em intercessão, em jejum, em intimidade com o Pai, para que possamos conhecer os desejos do coração do Pai. Para isso, querido, Deus vai começar a dizer: custe o que custar, você precisa andar conforme o que eu estou falando. Para andar conforme Deus está falando, pare de ouvir quem está do teu lado. Uma das coisas que Deus vai começar a fazer é colocar você no lugar em que pessoas certas estão falando aquilo que você precisa ouvir. Conhecer a vontade do Pai é discernir aquilo que não é vontade, é sair de conversas que não fazem parte, porque o teu templo não pode mais se contaminar com aquilo que atrapalha o propósito. Todo propósito vai tirar você da zona de conforto. Tudo aquilo que Deus tem sobre a tua vida acionará você a sair do lugar que você está. Manter a sua própria vida do jeito que está, querendo você viver o que Deus tem para você, eu sinto lhe dizer, não vai acontecer nada. Porque todas as vezes que você diz: Deus, eu quero viver o teu propósito, comece a entender que você vai sair do lugar. Não é só uma perspectiva de mudança de lugar, não, querido. É sair da rotina que você está vivendo. Uma rotina que não constrói o teu caminho que Deus tem para você. Deus fala de sair da zona de conforto, porque não tem como você viver o que Deus tem para você fazendo as mesmas coisas sempre. Deus está te levando para outro nível, e no outro nível é outra situação. Da mesma forma, querido, se nós estamos entrando num tempo de entrarmos no território do inimigo, começarmos a entrar na batalha espiritual, as armas vão mudar, o seu nível de espiritualidade vai mudar. Deus vai fazer você começar a mudar e a buscar mais de Deus, espiritualidade. Por quê? Porque Deus quer fazer você entrar nos lugares que Deus tem um propósito para você. Existem coisas que você precisa assumir o teu papel e declarar, e expulsar, quebrar cadeias, e usar a autoridade que Deus te deu, porque você é sacerdote. Então Deus hoje está dizendo para você: eu te escolhi, eu te chamei, e por mais que hoje você esteja se sentindo sem essa autoridade ou com a fé esmorecida, eu te trouxe aqui para te dizer: relembra a memória as palavras que um dia foram liberadas sobre você, porque eu não esqueci. Essa palavra vai trazer vida sobre você para te dizer: assume o teu papel de sacerdote do templo. Deus está te dando poder, autoridade, para que você possa tomar posse do que é teu. Deus está revigorando forças aqui. Deus está dizendo: custe o que custar, que se for para abrir mão de alguma coisa, que abra. A questão não é para onde Deus vai te levar, mas o lugar que você vai ter que sair. Sabe, querido, a gente deslumbra o que Deus tem para nós, mas às vezes a gente esquece que a gente tem que sair de determinados lugares que não compensam mais para nós.
E aí, querido, não se trata daquele lugar ser ruim, para aquelas pessoas são ruins, não é pessoas e lugar, é porque a dimensão que Deus vai te levar, você automaticamente precisa estar em lugares que esteja equiparado com o teu propósito, senão não funciona. Então não adianta, a questão não era quem Naamã se tornaria, mas o Naamã que ele tinha que deixar no rio. Lembra da história de Naamã? Que teve que ir lá para o rio, dar lá os mergulhinhos dele, quebrar todo o processo. Ou seja, a questão não era ele só ir ao rio e mudar, era ele ter que deixar de ser o Naamã que ele era. Ou seja, a questão, querido, para nós, não é só a gente hoje tomar uma posição, mas você discernir que Deus está dizendo, ó, deixe de ser esse tipo de pessoa que eu não criei para você ser. Eu não chamei você para ser assim. Eu não chamei você para ser dessa forma. Eu não te escolhi para ser desse jeito. É por isso que Deus está dizendo, eu estou te levando a ambientes e lugares, é a minha presença, para que situações na tua vida estejam se perdendo forças, saindo de você. É como se você tivesse os entendedores de passarinho aí na muda. Deus está trocando a muda. Está trocando a muda não? Como é que é? Me ensina aí depois aí. Viu, Jefim? Depois você me dá uma aula de muda, no seu trinca-ferro que você tem lá. Tá? E aí, Deus está trocando, Deus está mudando através da como muda. Por quê? Porque não dá mais para o nível que você está ter as mesmas armaduras. Não dá mais para o nível que você precisa entrar ter as mesmas revelações de 300 anos atrás. É por isso, querido, que a gente tem que parar com esse negócio de nostalgia, de ficar olhando lá, nossa, aquele momento era muito bom. Era bom para aquele momento. Para os demônios que tem hoje, para as apurrinhações que tem hoje, para o diabo que está se manifestando hoje, Deus está te levando para dimensões maiores. Para aquele nível, para aquela geração, para aquele momento foi maravilhoso. Mas para o que Deus tem para você hoje, não dá para viver naquela dimensão. Sabe, querido, aquela dimensão foi para aquela época. Deus está te levando às vezes para lugares maiores. E a tua referência mental é lá de trás. Quebre as referências que não vão trazer sobre você. Deus não anda só por referência, Deus anda por memoriais, mas a maneira de se manifestar é diferente. Ele é um Deus de novidade de vida, não vai se manifestar da mesma forma que se manifestou lá atrás. E a gente às vezes está parado esperando o jeito de Deus falar da 20 anos atrás. Mudou, irmão, as coisas mudaram. Ué, Júnior, Deus mudou? Não. Mas a maneira, as estratégias mudam. E Deus também faz com que a gente mude, para a gente enfrentar o inimigo da maneira certa. A luta começou há muito tempo e eu estou aqui para te despertar. É hora de você pegar a espada na mão, é hora de você começar a entender que ou você se levanta como um guerreiro da fé e comece a lutar pela tua vida, pela tua casa, e a quebrar as cadeias que possam tentar contra a tua vida e as entidades que tentam contra você, ou você vai ser derrotado. Não há meio termo, irmão. Deus está levantando o teu povo. Hoje, se você está esmorecido na fé, está sem vigor, Deus vai te levantar com uma força dentro de você, um espírito de trepidez, um guerreiro da fé, que você, se tiver que sapatear, e tu vai sapatear. Não se limite à maneira como Deus quer se manifestar na tua vida, para que Ele tenha liberdade e traga dimensões para o momento atual e para agora. Então Deus está ampliando, Deus está trazendo sobre nós entendimento. Então, querido, o Naamã que Deus queria tornar, não era questão só do que ele iria tornar, mas o que ele iria ter que abandonar. O que você tem que abandonar na sua vida hoje? A questão não é só as pessoas que Deus vai colocar na sua vida para ser inspiração, mas quem não é mais inspiração para você, sabe? Não é mais inspiração. E não é que a pessoa não é mais inspiração para ninguém, ou algo desse tipo, a pessoa não presta, mas não, irmão, a gente só tem que ter a sabedoria. Eu vou contar a história bíblica. Chegou um momento na Bíblia, está lá em Atos 15, se eu não me engano, Barnabé e Paulo andando, começando a fazer as missões. Paulo leva com ele em um momento João Marcos. Na segunda viagem, Paulo que vai viajar, e aí Barnabé, vamos levar João Marcos. Paulo, não, João Marcos não, dá não, dessa vez dá não, vou levar João Marcos não.
Barnabé falou assim: então você vai sozinho que eu vou ficar com João Marcos. Tem um atrito entre os dois, Paulo vai para a missão, Barnabé fica com João Marcos. Lá na frente, não me lembro agora qual a carta, Paulo, nos seus últimos momentos, pede para que João Marcos venha até ele, porque ele muito é útil, revelando para nós o seguinte: tem um momento, irmão, que Paulo não seria mais inspiração para João Marcos. Pelo que João Marcos precisava, Barnabé seria importante ficar com ele. E se a gente for hoje olhar, Paulo é aquele cara que está olhando lá para as missões, para desbravar os lugares, para abrir igrejas. Barnabé, o próprio nome dele já diz, é consolador. Ou seja, João Marcos naquele momento precisava ser consolidado. E Paulo não tinha paciência, pelo visto, Paulo não tinha paciência nenhuma de consolidar naquele momento. Estava debaixo de uma missão. Quem que João Marcos fica? Com Barnabé. Ou seja, o grande Paulo não serviu de inspiração naquele momento. É isso que eu estou querendo dizer. A gente precisa identificar que a questão não é se a pessoa é boa ou ruim, é que para aquilo que Deus quer fazer na tua vida, existem pessoas específicas. Ele tem o que você não tem. A gente tem falado sobre o corpo de Cristo, sobre os 5 ministérios, sobre os dons. Então, às vezes, Deus vai te colocar em lugar de pessoas que têm o dom que você não tem. Então, Deus está vendo lá na frente: eu quero levantar fulano dessa forma, mas ele precisa da ferramenta certa. Ele vai fazer o quê? Ele vai fazer você ficar perto de alguém que tenha o que você precisa. Está entendendo? Dons são ferramentas. Então nós vamos até pessoas que são inspiradas por Deus, que são inspiração. Por isso que Deus está dizendo, o ponto às vezes não é você perceber que Deus está te levando a determinados lugares e a determinadas pessoas, mas é você entender que existem pessoas que não são mais inspiração para você. E por que não são? Porque Deus está te levando para outro nível. Para até aquele momento foi importante. E às vezes nós temos dificuldade de lidar com isso, quando a própria Bíblia revela isso. Até porque naquela época não dava para eles ficarem juntinhos sempre como hoje. Você tem aqui a internet, que você tem como ir para lugares de avião, de ônibus, de jegue, de você quiser aí. Naquela época não. Pô, tô a fim de falar com fulano. Pô, irmão, aí tu vai ter que andar aí, irmão, tempão para poder chegar lá. Então, irmão, não tem jeito não. E aí a gente tem que aprender a discernir, porque Deus está começando a trazer sobre nós. A palavra que Abraão carregava determinava o seu propósito. Lembra de Romanos 4, Paulo está dizendo, trazendo a memória sobre Abraão. Abraão tinha uma palavra: ser pai de multidões. Essa palavra trazia o propósito de Abraão. Qual era o propósito de Abraão? Gerar Isaque. Sabe, querido, Abraão entendeu que havia uma palavra sobre ele, saiu do lugar do Ur dos Caldeus, começa a andar sem saber para onde ia, mas tinha uma palavra. Abraão recebe a palavra de que a Sara iria engravidar, mesmo diante de todas as suas condições, ele andou por uma palavra. Sabe por quê, querido? Porque ele entendia que essa palavra era a profecia sobre ele, e toda a profecia desperta um propósito. Qual era o propósito de Abraão? Gerar Isaque, porque a profecia continuava. Vamos lembrar? Abraão, Isaque, Jacó, vai se caminhando uma profecia, uma palavra, e vai alcançando gerações. Mas naquela geração de Abraão, Abraão entendeu: meu propósito é gerar Isaque. Hoje Deus está dizendo para você: há uma palavra que ecoa em nossa geração, e essa geração está recebendo essa palavra. Agora, qual é o teu propósito? Gerar Isaque. Quem é Isaque na tua vida? O que Isaque representa para você nessa noite, como representou? Nós somos aqueles que carregamos o Cristo dentro de nós. Nós somos aquele que carrega o propósito de manifestar Cristo para as pessoas. Nós temos o que o mundo não tem. O que o mundo não sabe para onde ir, nós sabemos para onde vamos. O que o mundo não sabe de onde veio, nós sabemos de onde viemos. Nós carregamos a promessa e o propósito de Jesus ter morrido e ressuscitado para se manifestar através do Espírito em cada um de nós. É por isso que todos nós somos templo e sacerdotes, para que o Espírito de Cristo, Espírito Santo, manifeste-se em nós. Por isso
que Deus está dizendo: se afaste de quem tem que se afastar, entenda o lugar que Deus quer te levar, perceba o que Deus está falando com você, porque há um propósito em você. Tudo aquilo que Deus quer realizar na sua vida se resume numa coisa: o que Jesus quer gerar dentro de você. Jesus é o centro de todas as coisas, é nele que tudo surge. É por isso que lá em Efésios, aqui, porque Efésios 2, versículo 10, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Deus está dizendo para você: você foi realizado, criado nele, para realizar todas as suas obras. Presta atenção, querido. Essa noite Deus está dizendo para você: encontrar-se com Jesus é encontrar-se com a sua identidade, é encontrar-se com sua história, é encontrar-se com o sentido da sua vida. Talvez você está se perguntando: como é que eu vivo tudo isso? Como é que eu tenho a presença de Deus em mim? Só tem uma forma: entregar-se para Ele. É como diz lá em Apocalipse, para a igreja de Laodiceia, se eu não me engano: eis que estou à porta e bato. Preste atenção, isso não era para os não crentes, isso era para os crentes. Nessa noite Deus está te chamando, crentes, não crentes, independente de qualquer um. Deus está dizendo o seguinte: eu estou batendo a porta. Tudo que você realiza através de mim. O propósito que eu tenho na sua vida, você já entendeu que é a partir de mim? Os lugares que você vai, as pessoas que você se encontra, você entendeu que tem a ver comigo? Deus está te chamando para intimidade, querido. Deus está te chamando para intimidade. Abraão foi sensível ao que Deus falou com ele e andou por fé. Obedeceu a palavra e entendeu o propósito de gerar Isaac. Um dia uma palavra te tocou e você reconheceu Jesus como o Senhor da sua vida. Você vem todo domingo aqui para adorar o Senhor, para declarar quem Ele é. Por isso Deus está dizendo: chegou o momento de não só você reconhecer que eu sou o teu Salvador, mas reconhecer que eu sou o teu Senhor. Porque Senhor diz a ordem e você obedece. Há pessoas aqui, querido, que Deus está dizendo assim: olha, há quanto tempo eu tenho falado com você e há uma dificuldade de você ouvir e obedecer. Há quanto tempo eu tenho sinalizado para você que eu estou te mostrando o caminho, que é dessa forma. Há quanto tempo que eu estou pedindo para você se afastar de determinadas pessoas, de determinadas situações, para que eu possa ter um contato com você. Há quanto tempo eu estou pedindo para que você perceba que o lugar que você frequenta, as pessoas que você está convivendo, muito mais causam barulho na sua mente do que discernimento do que eu tenho para você. Há quanto tempo? Existem pessoas que estão querendo, estão com o coração aqui dizendo: realmente eu quero ter uma intimidade com Deus, e você está se perguntando: como que eu faço isso? A questão não é só como você tem intimidade, é quanto você se afasta e se separa para ter essa intimidade. Nessa noite, querido, Deus está dizendo: eu te chamei para ser sacerdote do templo, eu te dei uma vida, eu te dei família, eu te dei casa, eu te dei condições, eu te dei uma série de coisas para te mostrar que depois que você me aceitou, depois que você me entendeu, eu sou aquele que sussurro no seu ouvido, eu sou aquele que digo: vá para esse caminho e não por esse. Eu nunca te abandonei, eu nunca te deixei, eu sempre estive com você. É por isso que Paulo disse aqui
Ele te criou para realizar as obras da sua vida. É por isso que Ele está sempre te chamando para Ele, porque o teu sentido de vida é nele, a tua história é nele, você vive nele, você respira nele, você se mantém vivo nele. Deus está te chamando para viver com Ele nessa forma. E querido, feche os seus olhos, porque não se trata do que eu ministro sobre você, se trata da resposta que você dá a Jesus. A resposta que você dá a Jesus. Nessa noite, Deus está te chamando. Deus te trouxe aqui, querido, porque há níveis de intimidades que precisam ser reatadas aqui com o Pai. Sabe, não é uma fé intelectual que Deus está esperando de você. Eu sei que você sabe que tem uma palavra, eu sei que você crê que Deus vai fazer coisas boas na sua vida, só que Deus está dizendo: até quando você vai andar pela sua força, pela tua sabedoria, você vai andar pelo seu dinheiro, pela sua empresa, pelo seu trabalho? Até quando você vai andar em função do teu marido, da tua esposa? Até quando você vai andar em função dos teus filhos? Até quando você tem prazer de viver para manter-se como mãe? Até quando só o prazer de viver é relacionado à sua maternidade ou à sua paternidade? Até quando? Porque Deus está dizendo: eu não te criei só para isso. A tua história começa em mim. A tua vida começa em mim. A tua vida começa em mim. Eu te criei para mim. Eu te criei para mim. E Deus, nessa noite, tem revelado, querido, que nós estamos sendo chamados para a intimidade. Cada um no seu nível, querido. Sabe? Isso aqui, me desculpe, mas não é uma palavra para quem está afastado. Quem está afastado vai voltar hoje. Mas Deus está chamando os filhos amados aqui. Deus está sentindo falta do seu coração rasgado. Deus está sentindo falta da maneira que você adorava extravagante. Deus está sentindo falta quando você reservava dias na semana para adorá-lo. Deus está sentindo falta de você no seu quarto. Deus está sentindo falta de você na casa do Pai, servindo com prazer, com amor. Deus está sentindo falta da vibração do teu espírito, independente se você tem algum problema ou não, vindo com coragem. Deus está sentindo falta de você, independente se mora longe da igreja, vir para a igreja. Deus está sentindo falta. Deus está sentindo falta das pessoas que não se falta culto à toa. Deus está sentindo falta de uma igreja que aprende a ter temor pelo Deus que serve. Deus está sentindo falta, não é de uma religiosidade de marcar ponto no seu lugar da igreja. Deus está sentindo falta de filhos e filhas desejosos de encontrar os irmãos, adorar o Senhor, manifestar o Espírito. Deus está sentindo falta da igreja viva. É por isso que Ele está dizendo, há uma palavra que foi liberada: traz à memória a esperança, reaviva o teu espírito. Eu estou te chamando, eu te chamei como sacerdote real. Reacende a chama que há dentro de você, porque você vai caminhar a partir de mim. Eu sou tua fonte, eu sou tua fonte. Você existe porque eu te tornei a existir. Foi eu que te criei desde a fundação do mundo. Eu criei você, eu formei você. Eu sei do jeitinho que você é. Não tem como andar sem mim. Tudo que você for fazer, faz através de mim. Deus está esperando você, querido. Deus está esperando você. Deus está querendo corações que se rasguem por Ele. Sabe, Deus está cansado desse jeito perfeitinho que você fica nesse banco, mantendo a compostura, mantendo a sua status quo. Querido, Deus está com saudade quando você tira o chinelo, quando você vai adorar, quando você vem aqui, que a sua maquiagem borra, que os teus cílios que você botou saiu.
porque você está chorando na presença. Deus está com saudade de uma igreja que se rende, sabe, querido? Deus está com saudade de você. Você teve tudo, eu te dei recurso, eu te fiz viajar, eu te fiz experimentar coisas grandes, mas não se afaste de quem te criou, de quem te gerou, de quem te formou. Você que está online aí, Deus está dizendo para você, há pessoas que estão online aí, Deus está dizendo: olha, eu te dei tantas condições, mas nunca faça dessas condições a tua prioridade, porque Ele é a fonte de tudo, Ele é o sentido de tudo. Deus está dizendo: eu tenho que ser o centro de tudo, eu sempre vou ser o centro de tudo. Deus está dizendo para nós. Espírito Santo, Espírito que nos faz perceber a glória, a presença. Oh, querido, se te toca essa palavra sobre a tua vida, primeiro, eu sei que tem pessoas aqui que estão precisando de dizer para o Senhor: Pai, eu tenho me afastado da intimidade contigo. E Deus está te chamando para retomar a aliança nesse altar. Sabe, querido, há pessoas aqui que no seu espírito está sentindo: eu estou sentindo vazio, eu preciso ser preenchido. Você está precisando de Jesus. Deus está dizendo: olha, eu estou aqui, você sem mim não é nada. O vazio é o que falta, sou eu aí dentro, porque foi eu que te criei. Então Deus está te chamando também. Deus está chamando você, que cresceu na vida, que prosperou, que enriqueceu, construiu família, que multiplicou, que já viveu tantas coisas com Ele, mas que por algum motivo hoje você está muito comedido. Você está muito comedido, sabe? Tem pessoas aqui que ganharam títulos, ganharam profissões, ganharam nomes. Deus está dizendo: olha, nada disso para mim interessa mais. Eu estou com saudade de você. Eu estou com saudade de você sem o título, sem o diploma. Eu estou com saudade de você, você sem a maquiagem, sem você de verdade. Eu estou com saudade. Eu estou com saudade de você. É por isso que nessa noite Deus está chamando a igreja para tirar a maquiagem, para tirar o título, para tirar a religiosidade, para tirar o que tem que tirar, para ser você de verdade. De verdade. Jesus está dizendo: eu estou com saudade da oficina de vidas. De verdade, eu estou com saudade daquela igreja vibrante. De verdade, eu estou com saudade de você. De verdade, eu estou com saudade desse ambiente que atrai a presença, onde eu quero estar de verdade. E é por isso que nessa noite, fique de pé no seu lugar. Se você crê, querido, que Deus está nos chamando, porque, querido, é porque eu não tenho como eu descer aqui para ser eu me ministrar aqui, entendeu? Se eu estou ministrando isso para você, é porque para mim um dia Deus falou assim: meu filho, eu quero você de verdade. Eu quero você de verdade.